Olá, amigos. Esperamos que todos estejam bem, com a graça de Deus nosso Pai. E rogamos as bênçãos do alto para trazermos a gota fraterna de hoje com a reflexão do capítulo 140 do livro Pão Nosso de Emmanuel, psicografado pelo nosso estimado Chico Xavier. E o título do capítulo de hoje é Saibamos Lembrar. Como sempre, Emmanuel já nos dá um direcionamento, né, para as nossas reflexões só pelo título. Saibamos lembrar. Talvez ele esteja nos dizendo que a gente deve dar especial atenção a certas coisas importantes da nossa vida. E quais seriam essas coisas, né? Talvez sob dois aspectos. Primeiro, que nós já temos certo conhecimento das leis divinas, temos contato com a doutrina espírita, que tanto nos esclarece. Portanto, que tenhamos sempre em nossa mente, em nosso coração, os ensinos de Jesus, as lições da doutrina espírita, que assim para que tenham, que elas possam direcionar sempre os nossos passos, né? Saibamos lembrar de tudo que nós já aprendemos, já lemos, já estudamos, nós já temos conhecimentos para bem direcionar os nossos passos. Então saibamos lembrar de todas essas coisas. Em segundo lugar, talvez também, né? Saibamos lembrar de tudo que já passamos nessa jornada. Talvez, se a gente se atentasse aos fatos que já ocorreram em nossas vidas, né? A gente poderia melhor direcionar as nossas decisões. Se a gente conseguisse ter em mente todas as conquistas anteriores, todos os momentos que passamos por dificuldades e que a gente conseguiu superar. Talvez nos próximos momentos a gente tivesse, nos momentos difíceis, né? Talvez a gente tivesse mais confiança no alto, mais esperança, mais fé. Não que o alto está sempre pronto para nos salvar de tudo, não é isso, né? A gente tem que saber que somos sempre responsáveis pelos nossos atos, né? E temos que arcar com as consequências de cada um dos nossos atos. Mas que a gente deve lembrar, por exemplo, que Jesus nunca nos oferece um fardo maior do que aquele que a gente consegue suportar. E que nada que nos acontece que rigorosamente não aconteça para o nosso crescimento espiritual. Então saibamos lembrar que já passamos por tantas dificuldades que foram superadas e que tivemos muitas conquistas, que ficamos muito felizes com a superação das dificuldades e que nos tornamos pessoas melhores, que alguma coisa nós aprendemos com isso. E então, vamos ver o versículo que Emmanuel escolhe para comentar esse capítulo aí, né? Que leva o título de Saibamos Lembrar. Veja o versículo que ele escolheu. É um versículo que está na carta aos Colossenses. É uma fala de Paulo e diz assim: lembrai-vos das minhas prisões. Essa advertência de Paulo, ela é muito importante, porque muitos de nós, a gente poderia só lembrar, né, do momento da estrada de Damasco, quando Jesus aparece para Paulo. Então é aquela história, né? Então Paulo fez tudo o que fez, porque afinal das contas Jesus apareceu para ele. Alguém pode pensar assim: mas se Jesus aparecesse para mim também, né? Até eu. Será? Será mesmo? Será que quem diz isso estaria disposto a suportar todas as perseguições, as pedradas, chibatadas, prisões
naufrágio que ele suportou. Lembrar apenas de que Jesus apareceu para ele pode até levar a criatura a pensar em certo favoritismo, né? Afinal das contas, Jesus disse: Ele é meu vaso escolhido. Trazendo um pouco mais perto assim da gente, talvez alguns pensem assim: como eu gostaria de ter a mediunidade do Chico, né? A vidência que ele tinha, a possibilidade de psicografia, a intimidade com Emmanuel, né? Então, a possibilidade da psicografia impeliu o Chico a 70 anos de trabalhos intensos, com muito cansaço, muito desgaste do corpo, da saúde, etc. Fora as perseguições, as dificuldades econômicas e tanta labuta que foi a vida desse espírito. A vidência do Chico não fazia ele enxergar apenas espíritos iluminados, como Emmanuel, André Luiz e outros, né? Ele via também espíritos com aparências terríveis, que poderia assustar e até amedrontar a muitos que não tenham a maturidade espiritual do nosso querido Chico. Tanto é que, vejam só, Emmanuel inicia a reflexão desse capítulo com a seguinte frase: nas infantilidades, olha só, nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Vejam, meus amigos, Emmanuel nos fala da nossa infantilidade, nos falta maturidade nas nossas reflexões. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Lembramos apenas dos momentos gloriosos, né, dos grandes feitos. Pode até nos levar a uma idolatria, né, daquela imagem santificada de um Paulo, de um Chico. Porque se eu coloco lá em cima como um ídolo, é uma coisa apenas para se admirar. Não é para ter como modelo, como exemplo de tudo que eles fizeram, como referência para as nossas atitudes, né? Lembrar de tudo que eles fizeram não é só lembrar de dos mais de 400 livros do Chico ou que Jesus apareceu para Paulo. Paulo nos deixou a lembrança do encontro com Jesus, às portas de Damasco, não para mostrar um favoritismo, mas para mostrar a grande misericórdia de Jesus, que mesmo tendo ele provocado tantas tragédias entre os cristãos, né, se equivocado tanto, ele estava ali, um espírito que Jesus sabia que poderia ser transformado no maior divulgador da doutrina de Jesus, né? Jesus conhecia o seu potencial. Tanto é que Jesus disse: eu vou lhe mostrar o quanto deve padecer por mim, né? As palavras talvez não devam ser exatamente essas, mas é esse o sentido, né? E Emmanuel continua no seu texto dizendo o seguinte: quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nessa observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. Vejam, meus amigos, a gente não pode focalizar apenas as facilidades celestes, as glórias, mas refletir seriamente, diz ele, no trabalho justo que nem sempre é tão fácil. Quase nunca é tão fácil. E Emmanuel continua: a conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente seus caminhos,
é indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Então, meus amigos, lembremos que a conquista da espiritualidade sublimada, como diz Emmanuel, né, é o resultado de um longo processo, de uma longa caminhada. Caminhada esta que nos fará percorrer locais, momentos, relacionamentos, que trarão lições e conquistas e que devem ser percorridos, que devem ser vivenciados. Nem sempre serão fáceis, para que a maturidade espiritual nos alcance. Portanto, não lembremos apenas da estrada de Damasco, nos lembremos de todos os espinhos que lhes feriram a fonte, como diz Emmanuel. Lembremos de todas as lutas desse nosso irmão, das pedradas, das prisões, dos açoites, das noites ao relento, dos dias de fome, de frio, e que não fizeram com que ele desistisse da sua missão. Prosseguindo com Emmanuel, Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em Escalando a Montanha. Muito interessante esse Escalando a Montanha. Porque lembremos também, meus amigos, que mais do que todas as dificuldades físicas que já nos referimos, né, pedradas, açoites, etc., Paulo também escalou a montanha do seu eu interior. O quanto ele nos conta de suas lutas internas, com certeza as mais difíceis, as mais penosas. Ele nos diz lá em Romanos, coloquei um trecho aqui para eu ler para vocês. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Foi a maior conquista de Paulo, meus amigos. A sua luta interior, o bom combate, como ele mesmo diz, até o momento que ele consegue dizer, não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou também ele fala lá em Filipenses, né? Porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. E aí então Emmanuel encerra esse texto dizendo o seguinte para a gente: não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Então, como está no título, saibamos lembrar. Saibamos lembrar dos serviços sacrificiais, da prática no bem, da conquista do Cristo interno, do bom combate. Sem ele, dificilmente haverá a conquista da espiritualidade sublimada, como diz Emmanuel. Muita luz e muita paz a todos.